Boa tarde, audiência. Hoje eu vou bater o papo com o meu ex-colega de Jovem Pan, ex-colega de Um Pingo de Liberdade, mas uma mente privilegiada que eu tenho o prazer de conversar de vez em quando, de cutucar de vez em quando, e que faz comentários profundos. Tem uma história gigantesca no jornalismo brasileiro, uma história familiar ligada ao jornalismo brasileiro, não só dele próprio, mas ele faz comentários muito interessantes, muito profundos, muitas vezes visões diferentes da minha, mas como eu estava dizendo a ele aqui antes de entrar no ar, as pessoas que eu mais gosto de ouvir são as pessoas que são inteligentes, que pensam de forma diferente de mim, porque as que pensam da mesma forma que eu não me acrescentam absolutamente nada. Antes de eu botar o Fernando na tela, eu peço a você que faça a gentileza de dar uma curtidinha no vídeo aí, que joinha, que dá sempre um gás no algoritmo do YouTube. Hoje o papo é de adulto, é papo de gente grande. Vamos receber aqui o meu querido amigo e colega Fernão Lara Mesquita. Tudo bem, Fernão? Ei, Paulo. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui. Vamos lá, né? Aqui, o Brasil, a gente está empurrando. Esse fundo aí preto é em homenagem ao luto já, né? Que a gente está aqui no Brasil. Fernão, eu vou te confessar uma coisa, não sei se você sabe disso. Mas quando a Jovem Pan, eu cheguei no Pingos nos Is antes de você, quando a Jovem Pan me falou que você ia começar a fazer os comentários, eu fiquei muito interessado, fiquei muito empolgado na época, porque eu comecei a acompanhar o seu trabalho, mais propriamente, quando você começou a tecer críticas muito duras à imprensa e ao jornalismo da mídia tradicional. E eu olhava e falava, não, é o que esse cara está dizendo, é exatamente isso aí que ele está dizendo. Quando foi que você, que foi membro do Conselho do Estadão, quando foi que você começou a virar a ovelha negra do jornalismo, Fernão? Olha, eu sempre fui o jornalismo do meu tempo era, vamos dizer assim, mais civilizado do que virou essa coisa hoje, né? Que é uma situação assim, de confronto aberto e tal. Você tinha uma linha de amarração comum, né, em todo o espectro ideológico do jornalismo, que era a defesa sem nenhuma restrição da liberdade de expressão e tal. Porque naquela época era o outro lado que estava na posição de governo autoritário e tal. Então, isso uniu, aparentemente. É claro que tinha, dentro desse espectro, vários diapasões diferentes. Mas depois foi aquele jogo, né, gramsciano. Quer dizer, quando eu comecei no jornalismo, não tinha essa obrigação de você ter diploma de jornalista. Então você entrava numa redação e tinha gente de todo tipo, de toda extração e vindo de todo tipo de prática e de aprendizado. Você tinha médicos, você tinha advogados, você tinha cara que estudou para ser padre, você tinha filósofos, você tinha todo tipo de gente. Então, isso aí já acrescentava muito. E aí começou aquele processo, né? O PT foi fechando, começou uma campanha para criar as escolas de jornalismo, para criar uma porteirinha de entrada em todas as redações, né? E isso foi desvirtuando o processo. Mas, basicamente, quer dizer, naquela geração anterior, você ainda tinha alguns fundadores e algumas pessoas muito próximas dos fundadores desses jornais brasileiros que tiveram um nascimento parecido com a imprensa americana, né? Foram jornais fundados para levantar uma bandeira, para entrar numa luta. Então, era um pessoal que tinha esse drive, né? Depois, aos poucos, você foi tendo isso ocupado por um outro tipo de luta que não era aquela luta explícita dos fundadores, era uma luta por baixo, né, para sabotar o processo democrático. O Estadão foi fundado como um jornal republicano, se não me engano, estou enganado. Republicano e abolicionista, né? Quando você, na São Paulo, os fazendeiros de café... Foi teu bisavô? Sobre o Império. Foi um grupo de republicanos, o meu bisavô logo estava desde o começo nesse grupo e depois de alguns anos que o jornal estava circulando, ele comprou os demais e ficou dono. E aí fez o Estado de São Paulo. Mas o jornal já nasceu com esse drive, né? E ele era um militante aguerrido dessa coisa. Ele fez parte dos Caifazes, que era um grupo dos estudantes lá de São Francisco, que era a universidade que havia na época, chefiado pelo Antônio Bento, que era um personagem aqui da cidade de São Paulo, que saíam mascarados à noite, iam nas fazendas, invadiam as fazendas, soltavam os escravos e tinham um circuito de lugares de esconderijos para esses escravos que estavam escondidos durante o dia e só caminhavam durante a noite, para finalmente chegar nos quilombos que eram todos aqui no litoral de São Paulo, na Mata Atlântica, lá, Santos para frente. E depois, quer dizer, e junto com isso, teve todo o papel dele na proposta republicana, que nunca se consolidou, né? Ela foi golpeada no início. Desde o primeiro momento, né? Desde o primeiro momento. A República começou com 2 ditaduras. E a segunda delas bastante feroz, né? A do Floriano, quando o Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente brasileiro que realmente sabia o que era a República e estava antenado com as principais linhas do movimento, chegou no Rio de Janeiro, ele chegou de trem, né? E não tinha ninguém na estação. Foi sabotado a chegada dele, ninguém foi avisado de que ele chegaria, e ele foi de táxi para o Catete. E quando ele chegou no Catete, todos os móveis do Catete tinham sido destruídos à baioneta, por ordem do Floriano. Aí ele teve essa ideia e falou, olha, ele abriu o palácio à visitação pública, né, e o povo fez fila na porta e entrava e via aqueles troços tudo destruído. E foi assim que começou a República. Então, estamos aí, quer dizer, a República, de fato... Mas você falava sobre a transformação do jornalismo da sua época no que aconteceu hoje. Aí se somam alguns processos diferentes em paralelo, né? Primeiro, esse pessoal que estava nessa luta, ou que tinha uma memória viva dessa luta, na geração do meu pai, por exemplo, que teve o pai exilado 2 vezes, preso dezenas de vezes, etc. Então, esse pessoal já nasceu nisso aí e continuava nessa luta. Os herdeiros da geração seguinte já eram muitos, né? E como em todas as gerações da família,
nem todos eram jornalistas, eram apenas alguns. Né? Jornalismo é uma profissão fundamentalmente de vocação. Né? Você não vira jornalista porque você quer, você é jornalista porque você não consegue deixar de ser. Né? Você meio já nasce nisso. Adorei isso. E é ela que te obriga e não você que obriga ela. Então, esse pessoal que tomou conta esse processo é igual aqui nos Estados Unidos. Eu vou emoldurar isso aí. Porque é exatamente como eu me sinto. Você não é jornalista porque você quer, é porque você não consegue deixar de ser exatamente isso. É isso aí. Porque você não é uma profissão que te deixa rico, nem nada disso. É uma coisa de vocação mesmo para uma luta. E nem todo mundo quer levar esse tipo de vida. Né? Só que a lei das sociedades anônimas não combina com a lei do crescer e multiplicar. Então, aí chega um momento, né, que a maioria toma conta e começa a ter práticas que não combinavam com as minhas crenças. Então, no momento em que os jornais brasileiros realmente aderiram à ideia de aplaudir a censura, aí para mim foi o limite. Entendeu? Eu falei, não, isso aí, eu já vinha, né, eu era uma coluna divergente, né, que era tolerada lá dentro do Estadão, porque eu sou acionista lá, minoritário. E enfim, tinha ficado 30 anos fazendo aqueles jornais, Jornal da Tarde, o Estadão, no final do processo, eu era o responsável pelos editoriais. Tanto do Estadão quanto do Jornal da Tarde. Então, isso em que ano, Fernando? Olha, eu saí em 2003. Então, até 2003, foi isso. Dos 90 e alguma coisa até 2003, eu estava basicamente nessa função. Eu fui editor-chefe do Jornal da Tarde, e depois, meu pai que fazia os editoriais, eu trabalhava muito junto com ele, e ele estava sempre, foi me empurrando cada vez mais. O negócio de editorial é uma maquininha de moer carne, né? Porque você tem que fazer aquilo todo dia. É muito difícil. Muito. Eram 3 editoriais, mais um de economia que tinha no Estadão, eram 4 editoriais por dia no Estadão. Muito difícil. E mais 2 no Jornal da Tarde. Então, é uma barra. Tinha uma equipe e tal, mas tudo isso era brifado e feito com muito cuidado. E o editorial do Estado não era e do Jornal da Tarde também. Né? A cultura do jornalismo do Estadão era que o editorial não era só uma peça de opinião, você falar o que você quisesse. Né? Era uma peça de informação e de argumentação, né, em cima das informações do dia. Então era uma coisa muito trabalhosa, né? Implicava pesquisa todo dia, não era só... Sim, é muito difícil. Eu fiz editorial para Jovem Pan uma época, e eu vou te falar que era uma das coisas mais sacais que eu tinha que fazer. Né? Fazer os meus programas é muito mais fácil e prazeroso do que fazer o editorial. O editorial é difícil, realmente demanda pesquisa, demanda você acertar a relevância. Mas em 2003, a situação ainda não tinha chegado nem perto do que acabou chegando 20 anos depois. Ali ainda meu pai continuou. Ali foi uma quebra já da minha geração. Meu pai continuou até morrer em 2005. E a equipe que nós tínhamos de editorialistas, né, era muito consistente, estava trabalhando conosco há muitos anos. Então, aquilo ainda foi num impulso de inércia por um bom tempo. Embora você sempre se perdendo, né, porque cada um tem uma cabeça, né, e você assumir essa... Quando a gente fazia editorial no Estado, eu dizia, não é o que você pensa, é o que o Estado pensa, o que o Estadão pensa. Então, eu tinha que pensar 3 gerações para não desviar daquela coisa. E, às vezes, até escrever... não exatamente o que eu achava. Então, essa parte vai se perdendo. Né? Você tem a presença diária e você discutir cada editorial, reescrever cada editorial, não segura, não tem como fazer isso de longe. E, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. Mas melhor ainda é se inscrever no meu canal do Rumble, que é o concorrente do YouTube que não cumpre essa censura. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer.